Tá aí o que você queria, questões corrigidas de direito penal. A galera gosta de questões de direito penal, sempre cria uma discussão, sempre cria um frisson quando a gente coloca questões de direito penal. Então a gente vai começar aqui, esta parte do vídeo vai estar no YouTube. Professor, você vai fazer a correção de todas as questões de penal do TJ dos últimos 10 anos? Sim, vou fazer. Só que uma parte vai ficar no YouTube e a outra parte, professor? A outra parte você vai pagar, se você quiser ter acesso, se você achar que da forma como eu explico vai te ajudar. Então a gente vai começar aqui esta parte do vídeo. As 10 primeiras questões eu vou deixar lá no YouTube e é claro, os alunos vão assistir isso aqui também com o restante do conteúdo, tá bom? Então a gente vai olhar aqui questões e de novo, nós não vamos simplesmente extrair das questões simplesmente o conteúdo. O conteúdo é muito importante, mas nós vamos estudar as questões. Nós vamos identificar padrões de pensamento da VUNESP em várias questões que foram feitas. Então você vai perceber que existem alguns crimes que a VUNESP tem uma preferência um pouco maior, que ela tem perguntado, está perguntando mais de alguns crimes que não são assim tão famosinhos, né? Vamos por assim dizer, deixa eu só conferir se está gravando, está gravando. Então a gente vai começar aqui com a primeira questão com relação aos crimes contra a administração pública, assinale a alternativa correta. Veja só, eu já trago a resposta, por quê? Porque o objetivo não é a gente tentar responder aqui, não é esse o objetivo. Lá com os alunos no grupo de questões, com os alunos do curso, de fato as questões estão lá também, a gente tem as questões em branco para você tentar resolver. Aqui eu vou trazer a resposta e vou trazer o porquê que as outras não estão certas. Então veja só, letra A. Pratica corrupção passiva o funcionário público que solicita ou recebe. Então solicitar ou receber, você sempre vai olhar os verbos, né? A gente chama isso de núcleos do tipo penal. Então você sempre vai olhar os verbos com relação aos crimes. Então pratica corrupção passiva o funcionário público que solicita ou recebe vantagem indevida para si ou para outrem, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Tá tudo certinho, inclusive isso aqui é uma cópia, se você olhar lá no artigo 317, corrupção passiva, solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão da função pública, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. De fato, a resposta certa é a letra A. Veja a letra B. Pratica concussão o funcionário público que se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel? Não. Na verdade, não é o crime de concussão, porque a concussão está lá no artigo 316 e fala sobre você exigir. Isso é uma observação, né? A corrupção passiva, você solicita ou recebe, você pede, né? Ou você aceita alguma coisa. Na concussão você está exigindo. Exigir tem um grau muito mais forte do que simplesmente você pedir, solicitar ou receber. Exigir é como se você colocasse uma condição com relação a uma certa pessoa. Olha, eu estou exigindo tal valor para que você me dê, para que eu faça tal coisa. E veja, aqui a descrição, na verdade, é do crime de peculato, né? Então pratica o peculato, se fosse o caso, o funcionário público que se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de que tenha posse em razão do cargo. O crime descrito aqui é o crime de peculato, 312, não é concussão, porque concussão é o caso de o servidor exigir alguma coisa. Veja só na letra C, um peculato culposo, a reparação do dano em qualquer momento do processo e até a sentença recorrível reduz de 1/3 a pena imposta. Cara, tá tudo errado. Por quê? Porque de fato no peculato culposo, você tem, em primeiro lugar, peculato culposo é o peculato praticado mediante imprudência, negligência ou imperícia. Por vezes a questão vai dizer isso para você, a gente vai ver algumas questões que falam exatamente sobre isso. Mas um peculato culposo, quando o servidor não teve a intenção de que o crime fosse cometido, por exemplo, o servidor trabalha numa prefeitura municipal e esqueceu, por negligência, esqueceu de fechar o portão da garagem da prefeitura e alguém entrou lá e levou embora o pneu da prefeitura, por exemplo. Então, nesse caso, peculato culposo. O servidor não teve a intenção, culposo é porque não houve a intenção. E nesse caso, a reparação do dano, se foi feita antes da sentença irrecorrível, e a sentença irrecorrível, então aqui já tem um parâmetro errado, ela extingue a punibilidade. Então você tem duas situações, eu reparei o dano antes da sentença irrecorrível, não tem mais pena, extingue-se a punibilidade. E se foi depois, reduz a pena pela metade, tá? Então aqui está tudo errado porque no caso do peculato culposo, se foi antes da sentença irrecorrível, extinção da punibilidade. O cara não vai ser mais punido, tá? Se foi depois, reduz a pena pela metade, tá? Então,
tudo errado aqui, tá? Então não é 1/3 e também o parâmetro é uma sentença irrecorrível, não é sentença recorrível. Letra D, pratica concussão, ó, concussão, funcionário que exigir para si ou para outrem vantagem devida. Não, vantagem devida não. A questão aqui poderia ser uma pegadinha, né? Porque a concussão, você exige de fato, mas uma vantagem indevida. Vamos lá para o 316, ó. Exigir para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, vantagem indevida, tá? Então, ponto importante também, a vantagem que está sendo exigida é uma vantagem indevida, tá? Então, de fato, está errado aqui, porque não é vantagem indevida, mas é indevida. Letra E, configura-se excesso de exação e exigência de verbas pelo funcionário público que sabe ou deveria saber indevidas. Cara, verbas é um negócio estranho, né? Porque, veja só, quando você olha para o tipo penal, se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido. Veja, não é verbas. Verbas é um nome muito genérico, então precisaria ser tributo ou contribuição social, tá bom? Então por isso que, de fato, está errado aqui. Se ele exige verbas, a gente não sabe o que é verbas, né? A gente sabe que verbas, no popular, verbas é tudo que entra para os cofres públicos. Ok, tá tudo certo. Só que o excesso de exação, e aí você precisa se recordar que exação é a cobrança dos tributos ou de contribuições. Então, nesse caso, o crime é você fazer a exigência indevida do que? De tributo ou contribuição social, ou você se utilizar meio indevido na cobrança desses valores, tá bom? Quando você deveria saber que aquilo não deveria ser cobrado, não poderia ser cobrado e assim por diante, tá? Então tá tudo errado aqui também. Então não é verbas, verbas é um nome muito genérico, precisaria estar constando ali claramente tributo ou contribuição social, tá bom? Então esse é um ponto importante aqui. Então a questão 1, de fato, resposta à letra A. Questão 2, em relação ao crime de peculato, olha, peculato, claro, um crime muito famosinho, artigo 312, veja só, letra A, assinale a alternativa correta, né? Logicamente, apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel de que tenha posse em razão do cargo. Tá tudo certo, né? Então é isso mesmo. Aqui a gente, inclusive, se você fosse dar um passo a mais, você poderia ter as classificações do peculato, né? Você poderia ter o peculato, apropriação, apropriação, você teria o peculato, subtração ou peculato furto, você teria o peculato, desvio, tá? E você tem também o peculato culposo. Tá? Professor, da onde eu extraio tudo isso? Isso aqui não está na lei, não. Isso aqui está escrito na lei, mas não desse jeito, né? Mas quando você lê lá o artigo 312 do Código Penal, você tem as hipóteses de peculato. Olha, apropriar-se ao funcionário público. Opa, quando ele se apropria, peculato, apropriação, tá? Ou desviá-lo em proveito próprio. Então, nesse caso, você está falando do peculato desvio, né? Aplica-se a mesma pena se o funcionário, embora não tendo a posse do dinheiro, o subtrai, então o subtrai peculato subtração ou peculato furto em proveito próprio alheio, tá? E tem o peculato culposo, tá bom? Então você teria essas hipóteses aqui de peculato. É lógico que é pouco provável que numa prova da VUNESP para nível médio você tivesse uma pergunta sobre qual é o tipo de peculato, mas só estou te explicando porque se cair você já sabe, tá bom? Então aqui de fato o peculato a resposta está na letra A, com o acréscimo aqui para você de que esta modalidade de peculato é o peculato apropriação. Então quando ele se apropria é peculato apropriação. Quando ele desvia, peculato desvio. Quando ele subtrai, você poderia chamar de peculato subtração ou peculato furto. E você tem ainda o peculato culposo quando ele não tem a intenção, tá bom? Letra B, exigir. Então está perguntando sobre o peculato, né? Então, exigir o funcionário público tributos que sabe inexigíveis. Então aqui a gente estaria falando do excesso de exação, não é peculato, tá? Retardar o funcionário a prática de ato por influência de outrem. Aqui você estaria falando da corrupção passiva privilegiada, lá do artigo 317, parágrafo 2º do Código Penal, né? Então o servidor que deixa de fazer alguma coisa cedendo a pedido ou influência de outrem. Então não é também. Solicitar fora da função vantagem indevida, corrupção passiva, tá? Então não é também. Patrocinar o funcionário indiretamente em interesse privado perante a administração, valendo-se dessa qualidade. Aqui você tem o crime de advocacia administrativa. Também não é o caso. Quando você patrocina o interesse de outra pessoa, o interesse privado, que não tem nada a ver com relação ao interesse público, você estaria cometendo esse crime de advocacia administrativa. Ó.
Advocacia administrativa, artigo 321, patrocinar direto e indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Está tudo errado, portanto, questão 2, resposta letra A. Questão 3, o caput do artigo 293 tipifica a falsificação de papéis públicos, especial expressamente no que concerne às seguintes ações. Então veja só, olha só, quando você lê o artigo 293, você tem as seguintes ações, olha só. Falsificar, fabricando ou alterando. Então veja só, o que o seu examinador está querendo aqui? Ele está querendo que você olhe o tipo penal, que você olhe o crime que está descrito e perceba que a falsificação de papéis públicos ela pode acontecer de duas formas, fabricando ou alterando-os. Inclusive, quando você tem a expressão ou dentro de um crime, você também chamaria isso, e tem questões, já salvo engano, no concurso de 2021 foi perguntado isso, nós estamos fazendo aqui de 2014 a 2018, mas só para adiantar para você, você tem o que a gente chama de tipo misto alternativo. Por que é alternativo? Porque você tem um ou aqui, né? Então, você poderia cometer o crime ou fabricando ou alterando, tá bom? Então, esse é um ponto importante. Então, o que é o tipo misto alternativo? É um tipo penal, é um crime que está descrito no Código Penal, que tem a hipótese de você cometê-lo de um jeito ou de outro. Ele é misto porque você tem várias condutas ali misturadas. Alternativo, exatamente porque você comete o crime praticando uma das duas alternativas que estão descritas. Você não precisa ao mesmo tempo fabricar e não precisa ao mesmo tempo alterar. Se você fizer uma ou se você fizer a outra, você estaria de fato cometendo já o crime, tá? Então, aqui você tem a fabricação e a adulteração. Então, fabricando-os ou adulterando-os. Então, de fato, a questão aqui do artigo 293 é isso. E aí, acrescento para você que trata-se, só para que você já tenha em mente, trata-se de um tipo penal misto alternativo. Ou você poderia também chamar de simplesmente tipo misto alternativo. Por que é tipo misto alternativo a classificação da doutrina penal com relação a isso? Por quê? Porque você tem a expressão ou aqui. Então, tipo misto porque você tem vários verbos. Ó, fabricar é um verbo, é uma ação. Alterar é outra ação, tá? Então, fabricar eu crio do zero. Alterar eu pego um negócio que já existe e faço algumas modificações. Ok. E quando eu tenho a expressão ou, significa que é alternativo. Eu dou a chance de um crime ser cometido de um jeito ou de outro, tá bom? Então, essa é a questão aqui, questão 3, resposta letra C, de fato. As outras aqui não se enquadram porque, de fato, basta você olhar o texto do artigo 293 que você vai perceber que é fabricação e adulteração. Inclusive, o melhor seria que a questão estivesse escrito fabricação ou adulteração, tá? Mas tudo bem, as duas condutas de fato estão descritas ali, tá bom? Então, questão 4, o crime de falsidade ideológica, 299, tem pena aumentada da sexta parte é um sexto C. Veja, existirão alguns crimes que você verá dentro do edital do concurso de escrevente, que você vai perceber que existe ali um aumento de pena, uma causa de aumento de pena, uma hipótese em que a pena é aumentada. Veja, é lógico que quando um crime é cometido por funcionário público, e veja, e um ponto importante é o seguinte, quando um crime que não é somente cometido por funcionário público, mas é cometido por funcionário público, a pena é aumentada. Então, só para você ligar as pontas aí. Existirão crimes dentro do seu edital que são crimes que a gente chama de crimes próprios, crimes que só podem ser cometidos por funcionários públicos, ou, na verdade, só podem ser cometidos por um certo tipo de pessoas. Em geral, nós temos dentro do nosso edital crimes próprios que só podem ser cometidos por funcionários públicos. Mas a gente tem, por exemplo, falsidade de atestado médico, que é um crime próprio que só pode ser cometido por um médico no exercício do cargo. Mas qual é o ponto importante aqui? Qual é o destaque que eu queria trazer para você? Se você tiver um crime que ele pode ser cometido por qualquer pessoa, como a falsidade ideológica pode ser cometido por qualquer pessoa. Se esta qualquer pessoa que cometeu o crime for funcionário público, aí sim a pena é aumentada, tá bom? Então esse é um ponto importante aqui. Então, de fato, a resposta é a letra D. O agente é funcionário público e comete, prevalecendo-se do cargo, comete esse crime, prevalecendo-se do cargo, você tem o aumento de 1/6 da pena, tá bom? Então, de fato, essa é uma informação importante. Qual é o ponto relevante que eu quero que você se recorde aqui? Existirão crimes que podem ser cometidos por todos. Ou seja, por qualquer pessoa. Estes crimes são chamados de crimes comuns. Se
o crime só pode ser cometido por um tipo de pessoa, ele é chamado de crime próprio. A falsidade ideológica é crime comum, tá? Então veja só, ele é crime comum, esse é um tipo de crime comum. Se for cometido por funcionário público, a única coisa que você tem de diferente é que você aumenta a pena, tá bom? Então esse é um ponto importante que a VUNESP tem explorado também, de tentar perguntar para você o seguinte, olha, tal crime, por exemplo, vamos lá, falso testemunho. Ele é um crime próprio, ele é um crime comum, você tem até uma outra classificação, né, que é o crime de mão própria, né? Você poderia chamar o crime de falso testemunho de crime de mão própria. A gente vai ver isso mais adiante. Mas qual é o ponto importante? Que você tem essa distinção, você poderia classificar os crimes como crimes próprios, aliás, eu vou até melhorar, crimes comuns, crimes próprios e crimes de mão própria. Tá? Então esse é um ponto importante, tá? E o crime de mão própria, só para que você tenha como exemplo o falso testemunho, você tem o crime de falso testemunho, você não pode pedir que outra pessoa vá no seu lugar depor. Então é só você que pode fazer isso. Então por isso que chama crime de mão própria, tá bom? Então esse é um conceito importante também, que por vezes é pedido aí durante as questões, tá bom? Questão 5, peculato culposo, crime famosinho também. De novo, ó, a gente já viu isso num outro concurso, numa outra questão que foi feita pela VUNESP e agora a gente de novo traz à luz o crime de peculato culposo. Olha só, o crime de peculato culposo tem a punibilidade extinta se o agente repara o dano antes da sentença irrecorrível, está tudo certo, tudo perfeito. Veja só, é fato atípico. Veja, o que significa fato atípico? Significa que é um crime que não... Um crime não, mas significa que é um fato que não é crime, que não é punido. E isso é verdade? Não é verdade. Por quê? Porque quando você olha o artigo 312 do Código Penal, você caminha e percebe que existe lá peculato culposo. Então, o peculato culposo, a ação de ter praticado um ato que se qualifica como peculato culposo, de fato é um crime. Então está errado dizer que é uma conduta atípica. Um fato atípico é um fato que não é punido no direito penal. Então, por exemplo, espirrar. Veja, espirrar é um fato atípico. Por quê? Porque, de fato, você, a princípio, espirrando, não estaria cometendo nenhum crime. Aí um espertinho me diria, professor, mas existe lá no Código Penal uma conduta que é você transmitir doença, não sei o que. Cara, mas vamos só aqui no nosso mundo, tá? Não vamos nos aprofundar, estou apenas explicando. O fato atípico é simplesmente você cometer uma conduta que não é punida pelo direito. A pergunta que eu faço é, o peculato culposo é punido? É punido, portanto a letra A está errada, porque quando diz que o fato é atípico, é como se a questão estivesse dizendo o seguinte, não é crime peculato culposo, isso está errado porque é crime, tá bom? Letra B, tem a ilicitude excluída se o agente repara o dano a qualquer tempo. Vamos lá, coisas importantes aqui para você que talvez não fizessem parte de um concurso para escrevente, mas veja só, o que é extinto dentro do peculato culposo é a punibilidade, tá? Ilicitude é outra coisa. Excludente de ilicitude são as situações que nem estão no nosso edital, mas só para que você entenda. Por exemplo, seria a legítima defesa, seria o estado de necessidade, seria o estrito cumprimento do dever legal. Então são situações que você tem a exclusão da ilicitude. Não é o caso. O que acontece aqui é que a pessoa deixa de ser punida. A pessoa cometeu o crime, mas ela não vai ser punida. Por quê? Porque a punibilidade dela vai ser extinta. Então, primeiro que não é exclusão da ilicitude, que não tem nada a ver com nada do nosso edital aqui, tá? No nosso edital a gente vai ter hipóteses de extinção da punibilidade. Então, tem a ilicitude excluída, já está errado por isso, tá? E se o agente repara o dano a qualquer tempo, também está errado porque precisaria ser antes da sentença irrecorrível. Então, é a extinção da punibilidade antes da sentença irrecorrível. Veja, aqui, olha que coisa louca, né? É punido com detenção de 2 a 12 anos e multa. Daí você fala, nossa, professor, mas está caindo penas agora nos concursos? Cara, foi uma exceção, né? Então, primeiro que se você perceber, o peculato culposo,
culposo, ele tem uma pena menor, né? Veja, o peculato normal tem, de fato, pena de reclusão de 2 a 12 anos. Primeiro que é reclusão, não é detenção. Então, veja só, no peculato culposo você tem a pena de detenção, mas uma pena mais baixinha, de 3 meses a 1 ano, tá? Então, de fato, né, são coisas muito estranhas, né, que por vezes são perguntadas, mas veja, se você tivesse um pouquinho de conhecimento, você de fato já conseguiria excluir isso aqui. Por quê? Porque de fato a letra C está mais certa, né? Tem muito mais cara de estar certa do que a letra D, por exemplo, tá? Então, primeiro que não peculato culposo, ele de fato é punido com detenção, mas não é de 2 a 12 anos, é uma pena menor, tá bom? Veja só, a letra E é punido com a mesma pena do peculato doloso? Cara, não tem sentido, né? Por quê? Porque quando você comete o crime com a intenção, a reprovação que a sociedade tem de você é uma. Quando você comete o crime sem intenção, ou seja, de modo culposo, é lógico que a pena tem que ser menor. E é isso que a gente observa no crime de peculato. Então, quando você quer, o caput é o crime doloso, reclusão de 2 a 2 anos. Quando é culposo, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano, tá bom? Professor, de novo, você acha que eu preciso decorar isso? Eu acho que não, tá? Eu acho que você só precisa entender que, é lógico, é impensável que você tenha uma pena por um crime culposo de 12 anos, cara. É um negócio absurdo, tá? Então você excluiria também pelo absurdo aqui, de fato, resposta da questão número 5, letra C, alternativa C, tá bom? Questão 6, o funcionário público que tem conhecimento de infração cometida no exercício de cargo por subordinado, então você tem um funcionário que sabe que um subordinado está cometendo crime, uma infração, e que por indulgência não promove sua responsabilização e também não comunica o fato ao superior competente, pratica qual crime? A gente está falando aqui de condescendência criminosa, tá? Então você tem a expressão aqui muito clara, né? Indulgência é uma expressão muito importante aqui. Se você olhar lá o artigo 320, diz assim: deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração ou quando lhe falte competência. Falte competência para quê? Para responsabilizar, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, tá? Então, de fato, é condescendência criminosa, você responderia aqui pela expressão indulgência, tá bom? Então, de fato, não é corrupção ativa, porque a corrupção ativa é o particular que está oferecendo dinheiro ou vantagem para um servidor, não é corrupção passiva, porque na corrupção passiva o servidor está recebendo uma vantagem, está solicitando uma vantagem ou está aceitando uma vantagem, não tem nada a ver com isso. Fato atípico, pois não está descrito no Código Penal, está errado. Por quê? Porque é crime, tá? Então, não responsabilizar o subordinado por indulgência é crime, por isso que não é fato atípico e também não é prevaricação. Por quê? Porque a prevaricação você deixa de fazer alguma coisa por sentimento ou interesse pessoal. E veja, nos dois casos, a indulgência é um sentimento pessoal, mas é um sentimento pessoal específico. Então, quando você tem a expressão indulgência, você vai ser conduzido ao raciocínio de que é condescendência criminosa, lembrando que neste caso também existe uma relação de subordinação. Então, questão 6, resposta letra D. Tá bom? Questão 7. Com o intuito, com o objetivo de proteger seu filho, João comparece perante a autoridade policial e falsamente diz ter praticado o crime que em verdade fora praticado por seu filho. Então ele chegou lá na delegacia e diz para o delegado o seguinte: fui eu, pode prender. Fui eu, não foi meu filho não, fui eu que fiz. Então, ele está cometendo um crime contra a administração da justiça, porque a justiça ela não foi feita para punir, mas se houver uma identificação do correto responsável pelo crime, esse responsável pelo crime tem que ser punido. Quando você quer burlar a ação da justiça, você está cometendo um crime contra a administração da justiça. E um crime específico contra a administração da justiça é exatamente o crime de autoacusação falsa. Quando você tem a autoacusação falsa, simplesmente você acusa-se perante a autoridade dizendo que foi você o responsável pela prática de um crime, quando em verdade isso não é o correto, tá? Então olha só, autoacusação falsa. 341. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente. Aqui não é crime inexistente, porque o crime foi praticado pelo seu filho. Então, acusar-se perante a autoridade de um crime praticado por outrem, né? Por uma outra pessoa. Então, de fato, aqui a gente estaria diante do crime de autoacusação falsa. Entenda uma coisa, não é falso testemunho. Por quê? Porque neste caso, o pai do
O pai não, né? Mas o João, aqui, ele está dizendo que ele cometeu o crime. Veja, ele não está na condição de testemunha, dando um depoimento como testemunha. Esse é um ponto importante. Então eu quero que você entenda que, por vezes, você pode pensar o seguinte: não, eu vou na polícia falar que fui eu, então eu estou dando um testemunho falso de que fui eu. Não, tá errado. Por quê? Porque você está se acusando de um crime. Então, por favor, por vezes as pessoas se confundem com relação a isso. Então, quando você tem uma situação de uma pessoa se acusando, dizendo que foi ela que cometeu o crime, quando não foi ela, ou quando o crime não existiu, pensa o seguinte: o cara não tem o que comer e vai na delegacia e diz o seguinte: olha, eu matei uma pessoa, pode me prender aqui. Claro, tem toda a situação da apuração do flagrante, etc. Mas qual é o ponto importante aqui pra gente? Quando a pessoa, ela diz que cometeu um crime e o crime nem existiu, porque ele quer ficar na cadeia comendo de boa lá na cadeia, sem precisar trabalhar para comer, né? O que acontece? Ele está se acusando falsamente de um crime que nem existiu. Ou neste caso aqui, que é a situação em que o João, para proteger o filho, ele diz que ele cometeu o crime quando foi o filho, né? Então, neste caso é autoacusação. Porque veja, ele está trazendo sobre ele uma acusação de que foi ele que cometeu o crime. Ele não está dando um depoimento de alguma coisa que ele viu, que aconteceu. Isso é testemunhar. Testemunhar é simplesmente você dizer o que você viu ou ouviu sobre um certo caso. Então não é falso testemunho, por isso, tá bom? E também não é falsa comunicação de crime, porque na falsa comunicação de crime, você está dizendo que um crime numa determinada circunstância aconteceu quando este crime não aconteceu, mas você não está trazendo para você mesmo uma ideia de que você foi o responsável por aquele crime. Esse é o ponto importante, tá? Então a falsa comunicação de crime é um trote, né? Você passar o trote para alguém. Não é o caso. Aqui o cara está indo na delegacia e está dizendo que foi ele que cometeu o crime, quando não foi o caso, tá bom? Então, de fato, não é falsa comunicação de crime, porque é falsa comunicação de crime, eu estou dizendo que aconteceu um certo crime, estou passando um trote, certo? Com uma observação, né? Se eu disser que uma certa pessoa específica cometeu aquele crime, eu poderia estar cometendo o crime de denunciação caluniosa, que é uma outra coisa, né? Porque eu estou dando causa à instauração de uma investigação, etc. Mas qual é o ponto? Não é denunciação caluniosa, não é falsa comunicação de crime, não é falso testemunho. Ponto. Qual é o ponto importante aqui? É o crime de autoacusação falsa, tá bom? Então, artigo 341 do Código Penal, tá? Crime contra a administração da justiça. Questão 8, Marcos, advogado, solicita certa quantia a Pedro, seu cliente, pois esclarece que mediante o pagamento dessa quantia em dinheiro pode acelerar o andamento de um processo. Informa que seria amigo do escrevente do cartório judicial, amigo do escrevente do cartório judicial, o qual também seria remunerado pela celeridade. Segundo Marcos, Pedro inicialmente tem a intenção de aceitar a oferta, mas verifica que Marcos mentiu, pois não é amigo do funcionário público. Então se fosse amigo ele ia querer, né? Mas tudo bem. Pedro nega-se a entregar a Marcos qualquer quantia e não aceita a oferta. Baita questão essa. Por quê? Porque no fundo, aqui, simplesmente, o Marcos, que é advogado, está, entre aspas, negociando uma rapidez com o seu cliente Pedro, falando que o escrevente iria acelerar aquele processo, né? Então informa que seria amigo do escrevente do cartório judicial, o qual também seria remunerado pela celeridade. Veja só, coisas importantes aqui. Quando uma pessoa se coloca na posição de intermediário, dizendo que vai facilitar alguma coisa diante de uma repartição pública, você poderia estar diante de dois crimes. Sempre o crime do intermediário, você poderia ter o crime de exploração de prestígio, tá? Ou você poderia ter o tráfico de influência. Então, a pessoa que se coloca na condição de intermediário, de intermediador, de facilitador de alguma coisa, ele poderia estar cometendo ou o crime de tráfico de influência, ou poderia estar cometendo o crime de exploração de prestígio. Então, o crime do intermediário é esse. E veja só, quero que você se recorde de algumas coisas. Quando o intermediário comete esse crime, se ele disser que uma parte daquele dinheiro também vai para o servidor público, a pena é aumentada. Você tem um aumento ali de pena. Uma outra coisa importante, este funcionário público ou esta pessoa que seria o suposto responsável por acelerar alguma coisa, ele não pode estar sabendo de toda essa tratativa. Ele não está sabendo de nada. Tá? Esse é um ponto importante. Então o servidor público é vítima também. Por quê? Porque o servidor tem o seu nome usado numa situação em que ele não está nem sabendo. Então esse é um ponto importante. Agora qual é a grande questão aqui? O Marcos, ele já falou para
o Pedro, seu cliente, que ele faria toda essa tramitação, que ele faria todo esse trâmite. O Pedro não deu dinheiro nenhum. Então veja só, o Pedro não cometeu crime. Por quê? Porque ele nem deu dinheiro. Então, para o Pedro não há crime. E o Marcos? Você poderia ser levado a pensar o seguinte, bom, como o Pedro não aceitou o dinheiro, o Marcos também não estaria cometendo o crime. Só que é aí que você se engana, porque o simples fato de falar que iria dar o dinheiro para o funcionário ou que iria, de certo modo, facilitar alguma coisa. Então, ele pediu um dinheiro a pretexto de ou com a justificativa de influenciar no ato de alguém. O Marcos já está cometendo crime. Pouco importando, em primeiro lugar, se o dinheiro vai para o funcionário, pouco importando se a pessoa para quem ele pediu dinheiro de fato vai receber ou não esse dinheiro. Então, de fato, o crime aqui é o crime de exploração de prestígio. Professor, veja só, aqui não tem uma situação muito interessante que é a de eventualmente tentar confundir você de colocar tráfico de influência e exploração de prestígio. São crimes irmãos, são crimes, quando você vai estudar, tenho até aulas sobre isso aqui no canal do YouTube, né? A gente fala sobre exploração de prestígio e tráfico de influência juntos. Por quê? Porque a ideia é a mesma, com a diferença de que o intermediador, ou ele está pedindo dinheiro simplesmente para um funcionário público, ou para alguém que tem vinculação com o poder judiciário, tá? Então aqui no caso, o advogado disse que seria amigo do escrevente do cartório. Veja só o que diz o artigo 357. Veja só. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto, ou seja, com a justificativa de influir em juiz, jurado, órgão do MP, funcionário da justiça, então tá aqui, ó, funcionário da justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Então, neste caso, você teria um crime contra a administração da justiça chamado exploração de prestígio. Como observação, o tráfico de influência é um crime contra a administração pública e a pessoa faz exatamente isso aqui, só que a pretexto de influenciar num funcionário público qualquer. No 357, no caso, no crime de exploração de prestígio, você tem uma situação muito mais específica. Eu estou me colocando na condição de intermediador, estou solicitando, estou recebendo dinheiro, qualquer outra utilidade, para influenciar em pessoas específicas que estão ou que têm atuação vinculada ao poder judiciário. Então, você poderia ter o juiz, o jurado, o órgão do MP, que atua perante o poder judiciário, funcionário da justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha, tá bom? Então, de fato, aqui, o crime descrito é o crime de exploração de prestígio. Veja, não é corrupção passiva. Por quê? Porque o pedido não foi feito, ou o pedido aqui, especificamente, do advogado, ele não está pedindo um dinheiro porque ele não é funcionário público. Veja, a corrupção passiva é um crime cometido por funcionário público. Então, qual é o ponto importante aqui? Até a gente vai ter que... Só vou corrigir aqui, ó, Marcos e Pedro. Ó, Marcos e... Ficou faltando isso, né? Marcos e Pedro praticaram corrupção passiva. Não é corrupção passiva. Por quê? Porque, primeiro, o Pedro é um cliente, é um particular. Então, o máximo que ele poderia fazer seria corrupção ativa se ele oferecesse o dinheiro para o funcionário. Não é o caso, tá? Então, qual é o crime aqui? Então, em todos eles, aqui você tem, em todas as alternativas aqui, você tem uma fumaça de que poderia ser corrupção passiva. Você começa a ver, né? Todos aqui estão falando de corrupção passiva. Então, deve ser corrupção passiva. Não é, tá bom? Primeiro, porque o Marcos é advogado. E o crime de corrupção passiva é cometido por servidor público. Então, não é o caso. Outra coisa, corrupção ativa também não seria. Por quê? Porque o funcionário público não está nem sabendo da história. Esse é um ponto importante. Então, o que ele está vendendo ali? Ele está vendendo fumaça. Ele está vendendo simplesmente uma possível influência que nem existe, né? E como é uma situação em que a gente está tratando de um amigo do escrevente do cartório judicial, então o funcionário da justiça, a gente estaria diante do crime de exploração de prestígio. Então, de fato, questão 8, resposta letra B, tá bom? Então, essa é a questão aqui, questão muito inteligente. Por quê? Porque você poderia ter a falsa impressão de que, em primeiro lugar, poderia ser corrupção passiva, ou poderia ser, se tivesse aqui nas alternativas, tráfico de influência. Não é também. Qual é o outro ponto? Ninguém praticou crime algum porque os fatos não evoluíram, né? Porque não houve a entrega do dinheiro. Qual é o ponto aqui importante? Vou acrescentar para você. O simples fato de solicitar ou o simples fato de receber a pretexto de influir, isso por si só já é crime. Então, o crime de exploração de prestígio, a gente poderia chamá-lo de crime formal. Então, essa é uma informação importante.
Trata-se de um crime formal que se consuma a partir do momento em que o pedido é feito, tá? Então, quando houve o pedido, o crime já se consumou. Ah, mas ele não deu dinheiro, professor. Qual é o prejuízo? O prejuízo está em você rebaixar a condição de todos os funcionários públicos a pessoas que aceitam dinheiro por qualquer coisa. Essa é a ideia. Então, isso é uma informação importante que também estará em outras questões, que é a ideia de que se trata de um crime formal. Ou seja, qual é uma outra vertente, né, dessa classificação de crime? Poderia ser um crime material, em que você precisaria ter um reflexo no mundo físico com relação a alguma coisa. Não é o caso aqui. Aqui pra gente, só para acrescentar, para colocar uma pitada a mais dentro da questão, quero que você saiba disso, que o crime de exploração de prestígio é um crime formal. Basta que você tenha a solicitação que o crime já se consumou, pouco importando se depois houve a entrega de dinheiro ou não. Esse é o ponto importante, tá bom? Então, de fato, questão 8, resposta letra B. Questão 9, o crime denominado petrechos de falsificação, 294, tem a pena aumentada de acordo com o artigo 295-C. Veja só, crime de petrecho de falsificação é um crime também que pode ser cometido por qualquer pessoa. Qual é o destaque que eu quero que você entenda? Saiba que existirão crimes que podem ser cometidos por qualquer pessoa, mas que, se esta pessoa qualquer que cometer o crime for um funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é aumentada. Então veja só, o crime de petrechos de falsificação, diante de tudo que nós falamos, é um crime comum, porque ele pode ser cometido por qualquer pessoa. Mas se houver uma situação em que você tem o funcionário público praticando esse crime, você tem um aumento da pena. Esse é o ponto importante, tá bom? Então, segundo o artigo 295, olha só o que diz o 295. Vamos lá para o 295. 295 diz assim: se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Então, fabricar, adquirir, fornecer. Veja, esse aqui também é um tipo misto alternativo. Por quê? Porque você tem várias condutas aqui, olha, pode ser fabricar, ou adquirir, ou fornecer, ou possuir, ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. Então aqui você também tem, no artigo 294, a classificação que a gente falou numa questão anterior, tipo misto alternativo. Você tem várias condutas, você tem vários verbos, você tem várias ações que são possíveis, e se você cometer qualquer uma delas, você estaria cometendo crime, tá? Então, fabricar já é crime, ou adquirir já é crime, fornecer já é crime, possuir já é crime, guardar já é crime, quando você faz tudo isso com relação a um objeto que é destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior, tá bom? Então, de fato, aqui a questão certa, a alternativa certa é a letra E, tá bom? Então veja só, tem menção de lucro? Não. Tem menção contra a administração pública, etc? Não. Tem menção da vítima? Não. Tem menção de expressivo prejuízo à fé pública? Não. É só você ler o artigo 295, professor, mas na hora da prova não dá para ler. Não dá para ler, mas só para você se lembrar, né? Então se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo. Uma dica para você estudar, veja, eu não gosto de dica, né? Eu vou falar de orientação. Então veja só, pegue essa expressão aqui, ó, prevalecendo-se do cargo, tá? E dá um Ctrl F e você vai perceber todos os artigos que estão vinculados a isso, ó. Então você vai ver lá no P3 de falsificação, crime que pode ser cometido por qualquer pessoa. Se for funcionário público, aumenta de 1/6 a pena. Aí você vai lá no 296, a mesma coisa, falsificação, fabricação ou alteração aqui de documentos, de selo ou sinal público. Ok. Também no falsificação de documento público, a mesma coisa. Mesma coisa, falsidade ideológica. Então veja, você conseguiria fazer aqui um apanhado de todos os crimes que você teria este aumento de pena se a gente está falando de uma situação de funcionário público que comete o crime prevalecendo-se do cargo. Porque são crimes que podem ser cometidos por qualquer pessoa, portanto crimes comuns, e que se quem cometê-los for um funcionário público, você tem um aumento de pena, tá bom? Então aqui a questão 9, de fato, resposta letra E. E questão 10, para a gente finalizar aqui, porque esta parte aqui vai ficar só para o YouTube, o restante eu vou fazer com os alunos. Funcionário público municipal, imprudentemente, deixa a porta da repartição aberta ao final do expediente. Assim agindo, mesmo sem intenção, veja, a questão está dando para você de cara dizendo que é culposo, tá? Então, imprudente, sem intenção,
concorre para que outro funcionário público que trabalha no mesmo local subtraia os computadores que guarneciam o órgão público. O município sofre considerável prejuízo. A conduta do funcionário que deixou a porta aberta traduz-se em... Então veja só, a gente tem uma situação aqui que o funcionário público imprudentemente deixou a porta aberta. Sem intenção, ele acabou ajudando a subtração de coisas que estão ali na repartição pública, computadores que estão dentro de um órgão público. Este funcionário que deixou a porta aberta comete que crime? Veja, ele não teve intenção. Ah, mas o crime aconteceu. Tudo bem, mas ele quis, ele combinou com o outro funcionário? Não. Foi por imprudência. Então, nesse caso, peculato culposo. Só vou fazer algumas observações aqui para você. Primeiro, crime culposo. Você vai ter algumas informações. Ele é cometido sem intenção. Isso é uma coisa importante que já está aqui, ó, sem intenção. Ele não quis que aquilo acontecesse. Só que veja só, por vezes não vai estar escrito sem intenção. Vai estar escrito as seguintes expressões, uma delas, né? Por imprudência, negligência ou imperícia. Tá? Então eu quero que você se recorde disso, por quê? Porque se não houvesse essa expressão aqui, ó, sem intenção, o simples fato de indicar que foi feito de modo imprudente, na sua cabeça você já teria que acender o sinal de alerta para pensar o seguinte: se constou imprudência, é crime culposo. Essa é uma informação importante. E agora, uma outra questão importante aqui. Tá, o funcionário que, agindo imprudentemente, sem intenção, deixou a porta aberta e outro foi lá e pegou. Ok. Esse funcionário comete qual crime? Peculato culposo. E a pergunta que eu faço agora para você é a seguinte: e o funcionário que subtraiu? Opa, o funcionário que subtraiu, aí sim, ele, a princípio, está cometendo o crime de peculato doloso. Tá bom? Então, só uma coisa importante. O funcionário que realmente subtraiu, comete o crime... Opa, subtraiu, comete o crime de peculato doloso, tá? Artigo 312, caput, do Código Penal, tá bom? Na modalidade o quê? Peculato, se ele subtraiu, peculato furto ou peculato subtração, tá bom? Então, observações importantes, além da simples resposta da questão, tá bom? Então, esse é um ponto importante aqui. Veja só, coisa importante, né? A letra A é a resposta, peculato culposo. A letra B, fato atípico, não. Fato atípico, de novo, é um fato que não é crime. Mas veja, quando você age com imprudência e há algum bem perdido da administração pública, peculato culposo, tá? Então não é fato atípico, então não é. Prevaricação, não tem nada a ver. Prevaricação é deixar de fazer alguma coisa por interesse ou sentimento pessoal, não tem nada a ver. Peculato subtração não é peculato subtração. Por quê? Porque o funcionário que deixou a porta aberta comete peculato culposo. Você poderia até pensar, tem aqui subtrair. Não, mas essa subtração é feita pelo outro. Então, nesse caso, não é peculato subtração. O outro funcionário, aí sim, o outro funcionário público comete o peculato subtração. Mas o funcionário que deixou a porta aberta imprudentemente, não, é peculato culposo, tá? E a letra E, mero ilícito funcional, sem repercussão na esfera penal, também tá errado, tá bom? Amigos, a gente vai parar por aqui, para o YouTube. Cara, você quer questões? Eu tenho questões corrigidas dos últimos concursos do TJ. Além disso, eu tenho séries de questões, já 29 questões, 29 séries, na verdade, de questões anteriores que foram corrigidas de todos os assuntos de direito para o seu concurso. Como que você faz para participar disso? Você tem duas chances, duas alternativas. A primeira delas, se você entrar no meu curso completo, lá tem teoria, tem questões e tem revisão. Professor, qual é o valor do curso? R$ 279 com desconto de 25%, tem um cupom aqui embaixo. Professor, não, eu já estou estudando, eu quero só questões. Se você quer só as questões desse jeitão que eu estou fazendo aqui para você, qual é o valor? R$ 97. Aí você vai me chamar no número de WhatsApp que está aqui embaixo. Você vai me chamar, vai falar, professor, eu quero as questões. Professor, tem questões de todos os conteúdos de direito? Sim. Professor, você já acabou de gravar tudo? Não, até a prova a gente vai gravando e vai colocando aqui sem maiores problemas. Tá? O importante é você ver como isso cai e acrescentar essas pitadas de comentários que eu faço aqui, porque isso pode te ajudar também para outras questões, tá bom? Então, qual é o ponto? Professor, quero tudo, questões, teoria, revisão, quero tudo. Tem o link do curso aqui embaixo. Professor, quero só questões, eu só quero fazer questão, eu já estudei, eu quero ver como é que cai, quero ver as questões e tal. Beleza, me manda uma mensagem de WhatsApp aqui embaixo, que aí a gente conversa lá, eu passo para você o meu Pix, como que vai ser feito tudo isso, tá bom? Então, esse é o ponto, agradeço muito a você que está aqui, volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau!